Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a igreja nos propõe para hoje, que é a festa dos arcanjos São Miguel, São Rafael e São Gabriel. Hoje a igreja nos propõe como primeira leitura duas opções. Uma está no livro de Daniel, outra está no livro de Apocalipse. E eu vou trabalhar de Daniel com vocês. O texto de Daniel se encontra lá no capítulo 7, que diz assim para a gente: Eu continuava olhando até que foram colocados uns tronos, e um ancião de muitos dias aí tomou lugar. Sua veste era branca como neve, e os cabelos da cabeça como lã pura. Seu trono eram chamas de fogo, e as rodas do trono como fogo em brasa. Derramava-se aí um rio de fogo que nascia diante dele. Serviam-no milhares de milhares, e milhões de milhões assistiam-no ao trono. Foi instalado o tribunal e os livros foram abertos. Continuei insistindo na visão noturna. E eis que entre as nuvens do céu vinha um como filho de homem, aproximando-se do ancião de muitos dias, e foi conduzido à sua presença. Foram-lhe dados poder, glória e realeza, e todos os povos, nações e línguas o serviam. Seu poder é um poder eterno, que não lhe será retirado, e seu reino, um reino que não se dissolverá. Amados irmãos e irmãs, em primeiro lugar, que é importante deixar claro para você, é que o livro de Daniel ele está dentro de um contexto muito mais amplo, que é de uma literatura que nós chamamos de literatura apocalíptica. Esses tipos de textos são escritos em momentos de muita tribulação do povo e que servem não para gerar medo, mas trazer esperança. Esse texto de Daniel, do capítulo 7, ele é escrito dentro da dinâmica do exílio da Babilônia, onde o povo estava exilado, sofrendo lá na região da Babilônia, e também estava ali tendo o chamado rei Belzarzar, que estava liderando naquele momento. E aí o profeta, inclusive, vai colocar em outros momentos, ainda do capítulo 7, como do capítulo 6, visões não muito bonitas, de monstros que saíam inclusive da água, para poder simbolizar esse momento de sofrimento e daquilo de errado que os líderes estavam fazendo, especialmente no sentido mais de oprimir o povo. E aí, diante desse contexto, aparece essa primeira leitura, que nos traz a imagem de um ancião, alguém velho, que está usando veste branca. O branco é a cor da pureza, é a cor da justiça, é aquele que vem de fato julgar. Esse ancião simboliza o próprio Deus. Claro que esse texto é escolhido para a liturgia de hoje, porque aqui fala que tem milhares de seres que estão servindo ele. Esses seres são os anjos. E aí depois, continuando o texto, nós vemos inclusive que aparece a imagem de um filho do homem. Lá no Novo Testamento, os evangelistas enxergam esse filho do homem como sendo Jesus. Mas por que eu falei a você que esse texto transmite esperança? Porque aqui fala que esse filho do homem, que é homem como nós, ele tem poder, glória e realeza, todos vão servir ele e o seu poder é eterno. Então, quando o povo olhava para esse texto e via que eles estavam ali sofrendo na Babilônia, que eles viam que eles estavam passando por momentos de dificuldades, o quanto animava os seus corações ao compreender que Deus, de fato, tinha alguém que era homem como nós, alguém que se encarnaria, que entenderia a nossa realidade para assim caminhar conosco. Nós precisamos colocar isso na nossa cabeça, tá certo? Deus, ele sente a nossa dor. Deus, ele está junto a cada um de nós. Ele não nos deixa abandonados. Ele não está alheio ao nosso sofrimento. Que isso sirva de esperança a cada um de nós, né? E olhando para a imagem dos anjos, para finalizar, é muito interessante ver que os anjos estão a serviço. Que exemplos dos santos anjos também estejamos a serviço do nosso Deus. Que Deus te abençoe e até daqui a pouco às 7 horas da noite para juntos estudarmos e meditarmos o Evangelho. Até lá!